Pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre métodos de musculação, tá? Uma abordagem inicial, geral sobre os métodos, para quem se aplica, como você pode aplicar no seu treinamento. Vamos falar um pouquinho sobre alguns desses métodos. Se você tem interesse nesse vídeo, assista até o final. Uma dúvida muito comum para quem faz musculação é quando se deve aplicar um método mais avançado, como por exemplo um drop set, uma pausa e descanso, né, um biset. Tem inúmeras outras técnicas como o pico de contração, o ponto zero. Então a minha ideia hoje é dar uma introdução para vocês sobre esses métodos avançados de musculação e como eu utilizei ao longo desses 25 anos de prática em treinamento de musculação, como fisiculturista e como personal trainer, com os meus alunos e com os meus atletas. Eu costumo dizer que antes de se aplicar um método mais avançado, é importante que você tenha domínio completo da técnica de execução dos exercícios, tá? Então, mais importante do que se preocupar com a aplicação de um método mais avançado de musculação, minha recomendação é que primeiro você invista no mínimo de 6 meses a 1 ano numa base de musculação, num treinamento onde você se concentra em aumentar a sua consciência muscular, a atividade neuromuscular, onde você consegue isolar os grupamentos de acordo com a planilha que foi prescrita para você, ok? Uma cadência de repetição mais lenta, que você não se preocupe tanto com as cargas ou em gerar uma sobrecarga de peso nesse primeiro momento, tá? Nesses primeiros meses, de 1 até 2 anos de musculação, é uma fase onde você está construindo uma base, né? A musculação é uma área onde você tem uma diversidade muito grande de movimentos. Alguns movimentos têm uma complexidade maior do que outros, né? Especialmente os movimentos mais básicos da musculação, os agachamentos, os supinos, os desenvolvimentos, né, os levantamentos terra e as suas variações. Então é importante você gastar um bom tempo em aperfeiçoar a sua técnica desses movimentos, tá? Sem se preocupar tanto com a carga. É lógico que a musculação ela tem uma via natural a ser seguida, que é você, conforme você pratica os exercícios, e você desenvolve um condicionamento específico para eles, você vai naturalmente ir aumentando as cargas nesses movimentos. Agora, chega um certo momento onde o atleta ele já desenvolveu a técnica, ele já faz uma execução bem aperfeiçoada dos movimentos e ele já está num nível de carga ou de sobrecarga relativamente elevado. Então a pergunta é, como você evolui na musculação depois que você já aperfeiçoou sua técnica, depois que você já está treinando há pelo menos 1, 2 anos de forma mais sistemática e consistente e você já atingiu um nível de força próximo, vamos dizer, do seu limite genético natural, né? Então, cada um de nós tem um potencial genético natural que a gente desenvolve ao praticar musculação. Então nós vamos ficando mais condicionados e mais fortes. Porém, chega um certo momento onde você fica muito próximo do seu teto, né? Eu costumo dizer que é um teto, onde você vai ter dificuldade de continuar gerando sobrecarga simplesmente aumentando o peso. Quando eu comecei a musculação, há 25 anos atrás, a gente tinha algumas teorias que hoje já não são mais, não são mais aplicadas. A gente achava que a hipertrofia, por exemplo, ela acontecia numa faixa de repetições entre 8 a 12 repetições máximas. Então, normalmente, as pessoas que treinavam com o objetivo de hipertrofia, elas estavam trabalhando normalmente com cargas dentro dessa faixa de repetição, tá? Só que a gente sabe hoje que a hipertrofia ela acontece numa faixa de repetição muito maior, né? As pesquisas já mostraram que você tem hipertrofia muscular com séries até de 30 repetições, que obviamente você está utilizando uma carga muito menor do que quando você trabalha numa faixa de repetição mais baixa. Então isso aumenta
o número de possibilidades, né, e de aplicações a nível de treinamento. Tá? Então antes a gente tinha realmente um processo de hipertrofia, vamos dizer, mais engessado, a gente ficava nessa faixa de repetições e treinava, vamos dizer, pesado na maior parte das vezes, porque a gente achava que qualquer exercício feito acima de 15 repetições, ele traria simplesmente um ganho de resistência muscular localizada, mas que não haveria ali uma hipertrofia. Então isso é interessante porque, primeiramente, permite ao atleta, ao longo de muitos anos de treino, preservar suas articulações, uma vez que ele pode ter treinos com mais carga e treinos com menos carga. Eu sempre gosto de ressaltar para os meus atletas, para os meus alunos, que a carga ela não necessariamente está ligada ao treino ser fácil ou difícil. Tá? A gente acaba relacionando pouca carga a um treino fácil e muita carga a um treino difícil. Mas aí eu te pergunto, o que é mais intenso? Uma repetição de 1000 quilos no supino ou fazer 1000 repetições com 1 quilo no supino? Né? Então, para quem já fez um treino de altas repetições, com drop sets ou com combinações de exercícios, bisets e trisets, sabe que os treinos podem ficar realmente bastante desgastantes, com uma produção de ácido lático muito grande, gera muita dor no momento do treino, então são treinos bastante desafiadores. E essa é exatamente a hora que você vai ter a possibilidade de fazer a aplicação das técnicas avançadas de musculação. Uma vez que você já passou pelo período introdutório, que você já criou uma base de treinamento razoável, você realmente tem condição de começar a utilizar algumas técnicas, como por exemplo, eu gosto muito do drop set, porque é uma técnica fácil de ser utilizada, você não precisa de um treinador ou de um personal ao seu lado, você vai simplesmente executar o número de repetições estabelecido no limite. Quando você chegar na sua fadiga, você reduz essa carga em média em 20% e continua fazendo a série. Tá? Esse drop ele pode ser feito uma vez, 2 vezes ou inúmeras vezes, conforme a prescrição que foi te passada. Eu normalmente gosto só de ressaltar o seguinte, se o drop ele começa muito leve, essa série ela vai gerar um número de repetições muito alto. Tá? Então aí sim, de repente a gente vai acabar saindo da intenção da hipertrofia para um treino mais de resistência, se eu estiver trabalhando com 50, 70, 100, 200 repetições dentro de um mesmo movimento. Então eu gosto sempre de começar as técnicas avançadas, tá? Essa é uma aplicação, uma metodização que eu criei para poder aplicar e ensinar como utilizar as técnicas avançadas para os meus alunos, tá bom? Então, eu normalmente utilizo as técnicas nas últimas séries de cada exercício, onde você já construiu um aquecimento, né, com uma série inicial, uma segunda série com peso um pouquinho mais elevado, e normalmente uma terceira ou uma quarta série, onde você vai atingir a tua carga ali de trabalho, uma carga máxima. Nessa série, a gente vai aplicar, então, essas técnicas mais avançadas. Entre elas, as que eu mais costumo utilizar, o drop set, tá? A pausa e descanso, que é uma técnica também bem simples de se aplicar, os bisets e trisets, que são combinações de exercício, que o único detalhe para se utilizar essa técnica é que você tem realmente você tem à disposição mais de uma máquina ou mais de uma posição onde você possa estar casando esses movimentos, sem interferir, lógico, na dinâmica da própria academia, né, gente? É muito desagradável quando você está treinando e você vai utilizar uma máquina e a pessoa fala, não usa aí não porque eu estou usando, né? Então, normalmente, para você aplicar um biset e um triset, é interessante bater um papo com o professor da sala, avaliar qual que é a melhor forma de fazer isso para você não acabar travando 2 máquinas e gerar um desconforto aí dentro da sala de musculação, porque alguma pessoa acaba tendo que esperar você terminar para fazer a série dela. Tá? Então o biset e triset eu gosto de usar bastante também, o drop e a pausa. Tem algumas técnicas que eu vou considerar mais avançadas, que são as técnicas onde a gente combina mais de uma técnica avançada. Então o SST é uma delas, né? O FST7 também é uma outra técnica, eu te diria já um pouco mais avançada e que eu normalmente deixo para aplicar quando os meus alunos, meus atletas já estão treinados em fazer
essas técnicas de forma isolada. Tá? É muito importante ter um cuidado com o aquecimento. A gente está falando então de técnicas onde você vai aprofundar mais na musculatura, você vai estimular mais o número de fibras, né? Então é importante que você esteja muito bem aquecido para poder chegar na série de trabalho e não correr nenhum risco de lesionar por estar muito próximo do seu limite. Bom, a ideia desse vídeo hoje é dar uma introdução geral sobre esse assunto. Eu queria que vocês comentassem qual a técnica que vocês acham mais interessante, se tem alguma delas que vocês têm mais dúvida, né, na aplicação, para que a gente possa aprofundar nos próximos vídeos. Tá? Então, peço a vocês aí que comentem, compartilhem, participem, porque a gente vai estar realmente fazendo uma sequência de vídeos focados nesse material de técnicas avançadas de musculação. Pessoal, muito obrigado, acompanhe o canal, grande abraço. Se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, deixe o seu comentário. Se tiver alguma crítica também pode deixar pra gente, isso acaba ajudando o canal e a gente a saber qual que é o conteúdo mais interessante para você estar acompanhando e para a gente poder estar aprofundando também nesse material. Eu procuro sempre responder, na medida do possível, todas as pessoas que deixam suas mensagens. Então, galera, conto com você aí. Assine o canal fisiculturismo.com.br para receber mais informação. Eu também tenho o meu canal para você assinar, Fábio Veras, tá no YouTube. E agora eu vou falar de quê? Assine o canal do fisiculturismo.com.br. Eu também tenho o meu canal no YouTube, Fábio Veras. Assine lá também, tem bastante material sobre musculação, sobre nutrição esportiva e suplementação. Siga também nossos perfis no Instagram e no Facebook. Travou de novo. Ficou sem sal, né? Como diz a minha mulher, ficou SP, sem presença. Siga também nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Os links vão estar aqui na descrição desse vídeo. Valeu, galera. Obrigado.